Fala meu amigo, fala minha amiga. Neste vídeo a gente vai continuar o que estava aprendendo no vídeo anterior, que é como criar tabelas do zero dentro do Power BI. Às vezes criar uma tabela dentro do Power BI é necessário para poder ajustar ou relacionar alguma coisa dentro do nosso modelo de dados. A gente viu na aula passada como fazer isso com o Power Query e como fazer isso com a função Data Table. Neste vídeo a gente vai aprender também como fazer a mesma coisa, só que por meio do construtor de tabelas e da função Row, que permitem algumas coisas que os exemplos da aula passada não permitem. Então também tem vantagens e desvantagens, mas tem uma grande vantagem aí que é a possibilidade de a gente colocar cálculos quando estamos criando essas tabelas, que as formas do vídeo passado não permitiam. Então, se você quer aprender, fica comigo e vamos para o vídeo. Ok, então estou com o Power BI aberto e aí a gente vai novamente começar aqui com o Power BI limpo, lembrando que normalmente essas tabelas pequenininhas, as tabelas curtas, a gente cria para poder cumprir alguma função dentro do nosso modelo de dados. Nesse caso aqui eu não tenho um modelo de dados, eu vou direto mostrar os exemplos e eu vou considerar também que você dê uma olhada no vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui em cima no card, que é onde a gente começou a trabalhar esse conceito. E aí tem uma tabelinha que a gente começou a criar na aula passada, que a gente vai continuar trabalhando com ela aqui neste vídeo. Então a gente criou na aula passada uma tabela com a função Data Table. E aqui a gente vai começar direto com o construtor de tabelas. O construtor de tabelas vai ser muito simples. Eu novamente vou aqui em cima em nova tabela para abrir a barra de fórmulas, onde eu vou inserir uma nova função DAX, que é para poder criar justamente essa nova tabela. Eu vou chamar ela de construct, para mostrar que foi com o construtor de tabelas. E aí eu não vou precisar usar aquela função que eu usei na aula passada, que é a função Data Table. Aqui, e também não vou precisar inserir o tipo de dado que vai em cada coluna e nem o nome de nenhuma coluna. No construtor de tabelas o negócio é curto e grosso. Você vai direto lá, na ignorância mesmo, e já vai abrir e fechar. Deixa eu colocar na linha de baixo. Você vai abrir e fechar colchetes. E aqui dentro de cada linha que você vai determinar, você vai colocar dentro de parênteses. Então eu vou criar aqui 3 linhas, então eu vou separar a primeira linha da segunda por meio de uma vírgula, a segunda da terceira por meio de uma vírgula, e como a terceira é a última, não vou colocar a vírgula depois. Mas aí percebam a diferença aqui. Quando a gente trabalhou lá com a Data Table, eu abri e fechei colchetes aqui fora. Esses colchetes aqui são os nossos dados iriam ser colocados dentro desses colchetes, mas lá no início da função eu tinha um parêntese abrindo e lá no final da função eu tinha um parêntese fechando, tá? E aqui no meio as minhas linhas vinham dentro de colchetes também. Com o construtor de tabelas, a lógica é o inverso, ou seja, eu nem tenho esses colchetes, esses parênteses no início e no final, ou seja, o início e o final já vão ser diretamente os colchetes. E aqui no meio, em vez de as minhas linhas, os valores das minhas linhas estarem dentro de colchetes, eles vão estar dentro de parênteses. Então a lógica aí dos símbolos é diferente. E aí aqui no construtor de tabela, como eu falei, não vou indicar uma função aqui no início, como eu usei na Data Table, e eu também não vou indicar os títulos das colunas. Eu só vou ter os dados que vão linha a linha. Então eu vou diretamente, seguindo a lógica da tabela que a gente trabalhou na aula passada, eu vou diretamente aqui colocar Brasil, vou colocar S de sim, faz parte dos BRICS, e 8 milhões. Na próxima eu já vou direto em Estados Unidos, não, e 7 milhões e 500 mil. E aqui na terceira eu já vou direto, em China, sim, e 8 milhões e 500 mil. Acho que tem um zero a mais. 8 milhões e 500 mil. Pronto, minha tabela foi criada rapidinho aí, ó, simples, na maior rapidez, com a diferença que, primeiro, eu não vou ter os nomes das colunas e tem uma diferençazinha também interessante aqui, é que quando a gente usa o construtor de tabelas, a gente consegue utilizar expressões dentro da nossa fórmula, coisa que a gente não podia lá com o Data Table ou usando o
o construtor de tabelas do Power Query, do editor do Power Query. Por exemplo, se eu quiser, em vez de colocar 8 milhões e 500 mil aqui, eu posso colocar 8.500 vezes 1.000, que o cálculo vai ser feito na moral. Eu posso aqui colocar, sei lá, 100 elevado ao quadrado, e ele também vai fazer o cálculo sem nenhum problema, ok? Então, o construtor de tabelas ele tem essa vantagem de ser mais rápido, mais eficiente e permitir cálculos dentro das colunas, coisas que a gente não pode com as opções que a gente fez na outra aula. Além disso, no construtor de tabelas, a gente também está usando uma função DAX, ou seja, a gente não precisa, se a gente precisar fazer qualquer alteração aqui, a gente não precisa ir lá abrir o editor do Power Query para fazer essa alteração. Se, por exemplo, em vez de Brasil aqui, eu quiser colocar Alemanha, então é só alterar a minha funçãozinha aqui e a minha tabela vai ser alterada também. E é importante notar que ela vai ser criada aqui do lado como uma tabela física, que eventualmente eu posso até renomear aqui, ó, diretamente. Pronto, ok? Então agora vamos para outra forma de criar uma tabela do zero dentro do Power BI. Se você está gostando desse conteúdo, não se esquece de deixar seu like aqui embaixo, de se inscrever no nosso canal para poder ficar ligado, ativar o sininho para poder ficar ligado no conteúdo que está saindo com bastante frequência, ok? Então vamos agora para a próxima forma de criar uma tabela do zero, que é por meio da função row, que quer dizer justamente linha. Então row quer dizer linha, ou seja, por meio dessa função a gente consegue criar tabelas linha a linha. Então é um pouco trabalhoso, mas também é uma opção para a gente dentro do Power BI. Eu vou criar aqui uma nova tabela. E aí vou chamar essa tabela de nova e vou usar a função row, ou seja, a função linha. E nessa função é muito simples. Você vai simplesmente dizer o nome da coluna, como é uma linha, então você consegue com ela criar uma tabela que seja uma tabela de uma linha só. Então você vai simplesmente indicar o nome da coluna, o conteúdo daquela coluna, que no caso é uma linha só, o nome da segunda coluna, o conteúdo da segunda coluna, e assim por diante. Então na minha primeira coluna, ela se chama país e o conteúdo dela vai ser Brasil. A segunda coluna se chama BRICS. Opa, BRICS. Meu teclado aqui está uma confusão. BRICS e o conteúdo dela vai ser sim. E depois a minha terceira coluna vai ser quilômetro quadrado. E o valor dele vai ser 8 milhões. Pronto, fechei. Acabou, está criada a minha tabela de uma linha. E aí eu posso também utilizar expressões dentro dessa função. Ou seja, em vez de eu colocar aqui direto 8 milhões, eu poderia colocar, por exemplo, 8 vezes 1.000 vezes 1.000. E ele vai calcular. Ou eu poderia colocar qualquer outra expressão aqui dentro. Inclusive, eu poderia, por exemplo, referenciar, fazer um cálculo aqui, somando o que está na outra tabela que a gente criou anteriormente, que era a tabela construct. Então, deixa eu acessar essa tabela aqui. E olha só, a gente tem valores nessa coluna C aqui. Então, eu vou voltar na tabela nova e vou aqui na minha expressão. Na minha expressão aqui, eu vou colocar assim, igual a soma da tabela construct, coluna C. Aliás, não precisa do igual aqui, né? E ele vai fazer a soma para mim, ok? Então, se eu quiser criar uma tabela com mais de uma linha, utilizando a função rows, então eu vou empilhar essas funções rows, eu vou empilhar elas por meio de uma função union, que é a função que serve justamente para unir tabelas iguais. Vou usar aqui union, e aí eu vou colocar a minha primeira tabela, vai ser a que eu já criei, só que aí eu vou copiar ela aqui, vou colocar uma vírgula, e aqui na linha de baixo eu vou copiar ela, só que eu vou alterar meus dados. Então, em vez de Brasil aqui, eu vou ter China, BRICS, sim, quilômetros quadrados, eu só vou alterar aqui e vou novamente colocar meus 8.500 mil, 8 milhões e 500 mil. E aí lá embaixo eu vou novamente colocar outra função row e aí eu vou colocar assim,
Estados Unidos. Não. E aqui eu vou chamar de 7.500.000. Pronto, agora todas as minhas funções row estão empilhadas. Dentro da função union, eu dou um OK e aí a minha tabela foi criada. Então, lembrando que, por meio da função row, eu também posso criar expressões dentro da minha tabela. Então, espero que você tenha gostado. Essas aí são mais 2 formas de criar tabelas dentro do Power BI. Lembrando que o Power BI não é um software para você ficar inserindo dados dentro dele. Então, isso aí a gente faz em Excel, faz em outros softwares, mas às vezes a gente precisa criar uma tabelinha por alguma razão dentro do nosso modelo de dados, e fazendo isso aí com funções DAX tem a vantagem em cima do Power Query, que é a vantagem de você poder alterar qualquer coisa aqui muito fácil. Se eu quiser remover uma linha aqui, por exemplo, eu posso simplesmente deletá-la e a minha tabela está ajustada sem precisar de recorrer lá no editor. A desvantagem é que você tem aí que escrever algum código, mas com o tempo isso aí fica bem fácil, bem automático, ok? Não se esquece de inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Um abraço e até a próxima.